Agora vamos calcular essa soma: logaritmo de raiz de 2 na base 8, mais logaritmo de 8 na base raiz de 2, menos logaritmo de raiz de 8 na base raiz de 2. Vamos agora calcular essa soma: log de raiz de 2 na base 8, mais log de 8 na base raiz de 2, menos log de 8 na base raiz de 2. Tá? A primeira parcela eu vou chamar de x, a segunda de y e a terceira de z. Vamos calcular x. Log de raiz de 2 na base 8 é igual a x. Então, eu tenho a dizer que 8 elevado a x é igual a raiz de 2. 8 elevado a x igual a raiz de 2. Só que raiz de 2 é 2 elevado a meio. E 8 é 2 elevado ao cubo. Então aqui eu tenho potência de potência, multiplico os expoentes. Então os expoentes têm que ser iguais, porque as bases já são iguais. Então 3x é igual a meio. 3x é igual a meio, divido por 3, vai ficar 1 meio dividido por 3. Resposta, 1/6. Vamos para a segunda parcela. Log de 8 na base raiz de 2 é igual a y. Então, raiz de 2 elevado a y é igual a 8. Raiz de 2 elevado a y é igual a 8. Só que 8 é 2 elevado ao cubo. E raiz de 2 é 2 elevado a meio. Só que aqui eu tenho potência de potência. Então, o y vai multiplicar por meio, vai ficar y sobre 2. Então, fica assim. 2 elevado ao cubo e 2 elevado a y sobre 2. Como as bases já são iguais, eu tenho que igualar os expoentes. Então, y sobre 2 é igual a 3. Se y sobre 2 é igual a 3, o 2 passa para cá multiplicando. Então, y é igual a 6. Então, achei o y igual a 6. Agora vamos para a terceira parcela. Logaritmo de raiz de 8 na base raiz de 2, igual a z. Então, o que eu faço? Raiz de 2 elevado a z igual a raiz de 8. O 8 é 2 elevado ao cubo. Só que aqui tem a raiz. Então é 2 ao cubo elevado a meio. Então 3 meios. Raiz de 2 elevado a z. Então 2 elevado a meio elevado a z. Z sobre 2. 3 sobre 2. As bases já são iguais. Os expoentes têm que ser iguais também. Então 3 meios é igual a z sobre 2. 3 meios igual a z sobre 2. Multiplicou por 2 ambos os lados, então z tem que ser igual a 3. Pego todas essas parcelas já calculadas, as 3, e substituo aqui na equação. Então vai ficar 1/6 mais 6 menos 3. 6 menos 3 dá 3. E 1/6 mais 3, denominador comum vai ser 6, né? Então aqui eu tenho 1, 6 dividido por 6 dá 1, 6 dividido por 1 dá 6, 1 vezes 1 dá 1, 6 vezes 3 dá 18, sobre 6, 1 mais 18 são 19, e o 6 é o denominador. Resposta final. Valeu! Abraço! Bom, vamos desenvolver as propriedades de logaritmos aqui. Logaritmo de 5a dividido por bc na base 5. Então, eu tenho divisão de logaritmos. Então, vai ser o logaritmo na base 5, subtração dos logaritmos. Logaritmo de bc na base 5. Vamos lá. Aqui eu tenho o logaritmo do produto. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então vai ficar logaritmo de 5 na base 5 mais logaritmo de a na base 5. Menos, aqui eu tenho produto, logaritmo do produto. Então vai ser a soma dos logaritmos. Só que o sinal de menos vai pegar todo ele aqui. Então, dentro desse parênteses, eu vou colocar o logaritmo do produto. Então, vai ficar logaritmo de b
na base 5 mais o logaritmo de C na base 5. Faço a alteração do sinal aqui e desmembro tudo. Logaritmo de 5 na base 5 vale 1. Logaritmo de A na base 5 fica a ser determinado. Troca o sinal aqui dentro, fica logaritmo de B na base 5, mais o menos, né? Perdão, menos com mais, menos logaritmo de C na base 5. Essa é a resposta final. 1 mais logaritmo de A na base 5, menos logaritmo de B na base 5, menos logaritmo de C na base 5. Valeu? Exercício número 3 da lista de propriedades de logaritmos. Calcule e desenvolva o logaritmo de A2 raiz quadrada de B dividido por raiz cúbica de C na base 2. Então vamos desenvolver isso daí. Como eu posso mostrar aqui para você o logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos. Então vai ficar o logaritmo de A2 raiz de B menos o logaritmo de raiz cúbica de C. Então vai ficar aqui aplicando a propriedade do logaritmo da divisão. Só que aqui eu tenho um logaritmo de produto e tenho um logaritmo de potência. Aqui também, ó, potência, A2. Então vai ficar logaritmo de A ao quadrado, logaritmo de A ao quadrado, vezes a raiz quadrada de B. Então vai ficar logaritmo de raiz quadrada de B. Então mais, porque é um logaritmo do produto, então mais. Menos, aqui está o sinal de menos, o logaritmo da raiz cúbica de C. Então vai ficar como? Logaritmo da raiz cúbica de C na base 2. C elevado a 1/3, que é uma raiz cúbica. Então C elevado a 1/3. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Vai ficar B elevado a meio. E aí vamos aplicar a propriedade de logaritmo de potência. Quando nós temos um expoente, é o mesmo resultado que botarmos esse expoente aqui na frente e multiplicarmos pelo logaritmo. Então aqui vai ficar B elevado a meio. Então esse meio vai aparecer aqui na frente. Aqui vai ficar 2, o 2 vai ficar aqui na frente, que é a propriedade do logaritmo de potência. Então vai ficar 2 logaritmo de A na base 2. Então aqui vai ficar 2 logaritmo de A na base 2 mais meio logaritmo de B também na base 2 menos 1/3 de logaritmo de C na base 2. Então esse é o desenvolvimento daqui com o logaritmo de potência para colocar aqui, aplicando essa propriedade. Essa é a resposta final. Valeu? Agora vamos fazer o exercício 6 da lista de propriedades de logaritmos. Aqui nós temos a expressão desmembrada. Nós temos que juntá-la usando as propriedades de logaritmo e aí então encontrar o valor da expressão, né, que junta tudo. Então aqui, 2 logaritmos de A na base 10, então é 2 logaritmos de A, menos logaritmo de B, menos 3 logaritmos de C. Então aqui 2 que está multiplicando é típico do logaritmo de potência. Então vai ficar logaritmo de A ao quadrado. Logaritmo de B não tem o que fazer, fica como está. Aqui, 3 logaritmo de C, logaritmo de C elevado ao cubo. Está aqui. Agora vai ser o logaritmo da soma e o logaritmo da divisão. Então, do produto e da divisão. Então aqui vai ficar logaritmo. Repara que todas as bases têm que ser iguais, tá? Só posso juntar se as bases são iguais. Fica de olho nisso. E aqui vai ficar A ao quadrado, dividido por B, dividido por C ao cubo. Porque aqui é o logaritmo da divisão e aqui é o outro logaritmo da divisão. Então vai ficar A2 dividido por B dividido por C3, porque é subtração. Está aqui a resposta final. Falou? Tranquilo? Vamos lá? O próximo. Agora vamos calcular o exercício 8 da lista de propriedades de logaritmo. Então, o logaritmo de A, quer dizer, 1/2 do logaritmo de A, menos 2 logaritmo de B, menos 1/3 do logaritmo de C. Então, vamos aplicar a propriedade de potência.
O meio que está multiplicando o logaritmo, na verdade, é o logaritmo de A elevado a meio. O 2 logaritmo de B é, na verdade, o logaritmo de B elevado ao quadrado. E o logaritmo 1/3 do logaritmo de C é, na verdade, logaritmo de C elevado a 1/3. Então está aqui a expressão. Agora, nós vamos usar o logaritmo da divisão para representar, juntar isso aqui. Repare que as bases todas têm que ser iguais. E aqui eu tenho A elevado a meio, B ao quadrado e C elevado a 1/3. Aqui é a raiz quadrada de A e aqui é a raiz cúbica de C. Como está subtraindo, eles vão ficar no denominador. Então vai ficar raiz quadrada de A dividido por B ao quadrado dividido por raiz cúbica de C, aplicando a propriedade do logaritmo da divisão. Tá bom? Essa aqui é a resposta final. Logaritmo de raiz quadrada de A dividido por B ao quadrado raiz cúbica de C. É isso aí.